pegando essa parte do baobá, uma árvore sagrada para nós, eu vou chegar ao que veio aqui hoje, falar sobre as casas de matrizes africanas, pelo menos as mais conhecidas, não, as que tiveram pontuação na história e contribuíram para o crescimento, para esse caldo cultural, esse cheiro cultural de Maricá. Em Maricá, em 1962, foi oficializado uma casa chamada Tenda Espírita da Cabocla Jurema, até hoje erguida, estando lá pela sua filha Fátima, hoje mãe Fátima da Oxum, que é aqui atrás do posto de saúde, onde o Caboclo Paraguaçu, emanado na Dona Nazaré, minha mentora espiritual de Umbanda, falecida já há 8 a 9 anos, né, com sua pequena articulação, certamente religiosa, criou lá naquele local, que está lá, o primeiro posto de saúde avançado, porque Maricá não existia, 1962. Isso foi oficializado, mas a casa já batia lá em 1950. Ali também foi o primeiro posto do Mobral, o antigo Mobral, porque não tinha ginásio em Maricá, segundo o relato da pessoa lá, o que eu estou falando segundo os relatos. Mobral. Tem pessoas aqui então que conhecem a história, que é nossa amiga aqui, né? Ali também foi pesquisa, ponte de pesquisa para a Fundação Oswaldo Cruz pesquisar alguns tipos de doenças, que Maricá tinha muitas lagunas, como ainda tem tudo, tinha muitas possibilidades de doenças do continente, né, da serra, e existem relatos que o sangue do sapo era colhido ali, na casa da Dona Nazaré Reis, esposa do seu Edir Reis, que tem sala aqui como cotado como um dos primeiros a fazer a banda de fanfarra da cidade. Então, eles têm uma história a contar melhor do que eu. Eu passo aqui, então, a colocação de que aquela casa ali, então, na época que era proibida, ou que isso aqui era cadeia, tinha que negociar para poder fazer suas liturgias. Porque senão era tocado de toque de caixa mesmo, porque antigamente, centro de Umbanda e Candomblé era registrado como casa de prostituição. Só poderia tocar com o consentimento do delegado. Na década de 70, que essas coisas foram tomando outros rumos com um país mais democrático. E nós estamos aí lutando contra o preconceito de alguns segmentos tentar demonizar o tempo todo nossos credos. Como a nossa amiga Urda Renata colocou, em 89 eu cheguei aqui, e o Rio de Janeiro já era muito aberto para a cultura afro-religiosa, não tinha muito preconceito. E eu comecei a entender por que tinha poucas velas nas encruzilhadas da cidade de Maricá, se eu escutava os atabaques. E saí então procurando os terreiros, mas não podia, que não podia, que não podia. E em um dado momento eu fui fazendo a minha pesquisa particular de saber por que era tão difícil, porque é um segmento dominador ainda. Na época, detava o batismo, que eu não sei se ainda acontece hoje, dos que não eram seguidor de outro segmento popular católico, que era a igreja. Então, os filhos que batiam tambor, não podia ser batizado, não podia ser casado, não podia ser, mas esse credo nunca teve nenhum preconceito com nenhuma religião. O meu credo nunca teve nenhum problema de ir até uma igreja. Sempre tivemos um intercâmbio, porém não somos aceitos pelas nossas vestimentas, pelas nossas tradições, que é oriunda africana. Nós cremos nisso. Tanto cremos que temos secretismo de São Cosme e São Damião, que é o dia hoje dele, que é um santo católico. Hoje é o dia, amanhã é o dia que a Umbanda festeja. Ok. Entendeu? Hoje é o dia oficial de São Cosme e Damião, quando foi colonizado. Amanhã a Umbanda pegou, porque pegou uma criança dos lidos africanos, né, da história africana, que não pôde nascer os gêmeos, faleceu e esse também não conseguia manter, uma lenda, né, manter a vida dele normal, e foi embora antes de completar 7 meses, porque ele precisava de mais rodou um. A Umbanda incluiu isso entre os 2 santinhos. Por que 12? 12 porque esses gêmeos gostavam muito de crianças, né?
E gostava talvez de dar as cocadas, os doces que antigamente fazia. Bom, mas a pauta é o seguinte, é as casas de matriz africana na cidade. Temos aqui então, desde 1962, a tenda Espírita Cabocla Jurema, aqui na Rua do Posto de Saúde. Temos de 1950 a casa do seu Manduca, terreiro de Ogum Beramar e Iemanjá, em Ubatiba, onde se teme também ali, quase em frente a essa fazenda Pilar, mais um pouco para lá, depois da ponte, também tradicional. Tem a casa do seu Paixão, 1949, nas Pedreiras, ele está com 90 anos. Temos a casa de Bocoratina, que eu estou tentando sensibilizar, eu acho que vou entrar pela parte do pessoal da Secretaria de Idosos, que essa senhora está viva ainda, tem uns 600 e alguma coisa, porque eu fui há 10 anos no aniversário de 98 anos. Dona Coradina, aqui na rua do posto, do Carlinho Gás, praticamente ali, na Seguinte Sombra, o terreiro lá de Pai Jerônimo. São casas tradicionais. E qual a contribuição dela que esteve aqui? Certamente eram pessoas que iam para lá meio esquivada de outras crenças, que era o segmento católico, que é forte em todo mundo. Então eles conseguiam manter a sua fé, não foram derrubar suas casas, porque todos nós um dia acendemos uma vela, nem que seja para quando apagar a luz. Né? Quando apaga a nossa luz na nossa casa, a gente acende vela também. E a demonização da vela, que foi o grande chavão para a gente poder manter vários movimentos, várias situações, para estarmos hoje aqui falando desses segmentos. A primeira casa que se tem notícia que tocou um atabaque nessa cidade pelas matrizes Candomblé se chama a casa do senhor Paixão. Que é cotada como a primeira. Mas é uma pessoa muito difícil de se pedir ele alguma informação, que são tempos muito antigos. A segunda casa é a casa da Diá Kita, finada Tita, aliás, de Oiá, que é lá em cima, atrás do Manhoso, que hoje é regida pela senhora Kita de Logoendé, filha dela. A segunda casa. A terceira casa está aqui atrás da prefeitura, que se chama Baçá de Tumbanganga, de dinastia Angola. Primeira casa de Angola e terceira casa de Umbanda. De Candomblé. A primeira casa de Umbanda, então, vem a ser de Dona Nazaré, em 62. Tem outros que eu não posso afirmar, que é nomes como o senhor finado Chico Besouro, do Saco das Flores, gente de São José, de Baçaí, pessoas do Axé Baolá, que é de dinastia de Egum, em Itaipuaçu, que a prefeitura está, através da Secretaria de Assuntos Religiosos, fazendo esse cadastramento. Então, a importância que teve esse segmento afro-religioso para a cidade de Maricá é o engrossamento deste caldo, deste cheiro que é cultural em Maricá, que trouxe a possibilidade das pessoas entoarem as suas filosofias de vida como religiosos com menos medo, com menos preocupação, apesar da lei estar nos favorecendo. Mas ainda falta muita atividade para ser realizada. As pessoas têm que se conscientizar de pôr a cara mesmo, de vir nos eventos, de aceitar a proposta do governo de se cadastrarem, para que o governo consiga fazer ações insertivas dentro das casas, para poder ajudar essas casas. Eu quero que vocês passem isso adiante a cada um, que essa é a meta do governo agora, nesse cadastramento, para poder dar condições de regularizar a casa, se for o caso de não ter um CNPJ, porque só estando organizado que a gente pode bater palma para pedir alguma coisa. O que podemos fazer para isso melhorar? É a parte cultural, que mostra o desconhecido, na medida do possível, para fora dos muros da Umbanda e do Candomblé. É a dança, é a culinária, é o conto, porque uma história que sofreu a escravidão durante tanto tempo e não ficar perdida, porque a oralidade foi bem colocada. E aqui tem professores renomados que passam a oralidade o tempo todo, mas infelizmente a boa-vinda da internet calou muito, cegou e tampou muitos ouvidos dos nossos alunos de hoje. Os alunos que eu falo, porque Aleijadinho também era professor e era dado como mestre.
Então, quando a gente fala, acho que a gente está passando alguma informação, cabe a gente selecionar o joio do trigo e aproveitar. Mas a internet é bem-vinda. Mas a fala do negro no sussurro, no calado da senzala, foi tão forte que hoje temos a Umbanda do Candomblé. E algumas nações se mantêm, como o Jeje, como o Queto, como Angola, como o Efon, como o Nagô, Vodum, que já está quase em extinção, porque ramificou para outros caminhos, como o Xambá, de Xangô, e infinidade de raízes africanas que teve que se unificar no secretismo para poder a gente ter a voz da salvação. E eu sempre falo, o negro não é só novembro, o negro é todo dia, toda hora nesse Brasil. A minha fala com relação às casas de santo, eu apontei estas casas porque são as que são mais antigas da cidade e que se é fácil achar. Existe, tenho certeza que esteja muitas casas. É uma infinidade de casas de santo que aos poucos vai se revelando com essas posições que estamos colocando. O vídeo que vocês viram foi exatamente um fomento para que as coisas pudessem acontecer da forma legais. Quando se fala sobre espaço eco-afro-religioso, é porque não cabe mais, num momento deste, num século deste, se ver despacho em locais inapropriados. Isso era um tempo antigo onde a natureza deteriorava tranquilamente aqueles trabalhos que nós colocávamos ali. Hoje, apesar de pilar a entrada, tem 2 entradas de asfalto. Né? Então não dá mais para a gente colocar, cultuar nossos ancestrais, que preza a natureza, a leveza do espírito, colocar algumas coisas em lugares inapropriados. Temos que tentar utilizar o que nós precisamos, mas em lugares que possam fluir a energia positiva. Essa posição que eu ponho aqui me coloca um pouco desfavorável com os outros segmentos que são muito tradicionalistas, que mantêm o radicalismo de colocar suas coisas em lugares que hoje não cabe mais, porque hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, enquanto governo, como superintendente, para conscientizar que esse intercâmbio tem que acontecer toda hora. Né? Que estamos aqui para fazer a inclusão socioeconômica, cultural e política de todo mundo, inclusive dos membros de terreiro de Umbanda e Candomblé da cidade. Virão